Olá, eu sou Bruno Miranda e hoje nós vamos abordar o tema egrégora. É isso aí, o campo energético que nós formamos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nos centros espíritas, nos templos umbandistas, nas igrejas. A egrégora diz-se comumente a campos energéticos luminosos e que são, de certa forma, positivos. Por quê? Eles foram descritos por André Luiz e em literaturas mais recentes, como o do médium Robson Pinheiro, nós ouvimos bastante esse termo, que é um campo luminoso que fica ao redor de algumas instituições e que essas energias são aproveitadas por espíritos benfeitores para fazerem o que nós conhecemos como curas espirituais, tratamentos, atendimento a espíritos, tanto a encarnados quanto a espíritos desencarnados, e o que envolve uma egrégora, não é? Bem, a comunhão de pensamentos e emoções dessas pessoas em prol de um único bem. Então, se nós sabemos que uma comunhão de pessoas reunidas com um sentimento de amor, por exemplo, está formando uma egrégora, um campo energético que, através das preces, dos pensamentos positivos, consegue irradiar um quanto energético, um quanto de luz muito grande, em que espíritos benfeitores, equipes socorristas, equipes de resgate, médicos, espirituais se utilizam dessa energia para fazerem as curas. Então, como que você pode começar uma egrégora dentro da sua casa? Bom, tem o Evangelho no Lar, que é muito comumente conhecido dos espíritas, mas não só o Evangelho no Lar, como também uma missa, uma prece, um culto, semanalmente na sua casa, ela também é capaz de alterar esse campo luminoso e criar uma egrégora. Só que o que vale são os sentimentos verdadeiros, as emoções das pessoas que ali se encontram reunidas para um determinado fim que seja o bem. De outra forma, nós também temos o campo energético negativo, ocasionado pelos maus pensamentos. E isso, lembre-se que tudo no universo, ele é vibração e ele também é afinidade. Lembra-se da lei da afinidade? Se dá da seguinte maneira: semelhante atrai semelhante. Então, de igual teor, por exemplo, se uma comunidade vibra com pensamentos negativos, de ódio, de descrença, são corruptos, uma comunidade vibra ali através do medo, da violência, o que atrai o medo, não é? A violência atrai o medo e vice-versa. Então, comunidade que se encontra em total desequilíbrio mental, de emoções, de pensamentos, você vai ver migrando para ali muitas pessoas que começarão a se tornar bandidos, ou bandidos migrarão para aquela cidade para alterar aquele campo energético que está de semelhante condição com os moradores dali, que estão vibrando através do medo. Então, nós temos que ter a consciência de que hoje pensamento e emoção são tudo na nossa vida e que eles também podem alterar a nossa realidade, não é? Alguns estudos já dizem isso, que nós podemos alterar a nossa realidade. As nossas crenças, elas são altamente decisivas na nossa vida. E aí a gente pergunta, no que você acredita? Você acredita que você é capaz de alterar a sua realidade? Se você não está feliz hoje, da forma que se encontra, o que você pode fazer, pensar para mudar o quadro? Através dos pensamentos que vêm através da mente, você começa a alterar a sua realidade. Mas para isso você inicia através da ação, não é? Da vontade, que você vai ter que pôr em prática. Então, se nós quisermos mudar alguma coisa ao nosso interior, nós temos que mudar o nosso interior, colocarmos para cá, para dentro do nosso coração, sentimentos positivos, sentimentos grandiosos, que são capazes de alterar a nossa realidade íntima, e assim vamos transformar a nossa realidade externa, não é? Por que ainda existem guerras? Por que ainda existem muitos sofrimentos na humanidade? Isso vem através do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ambição, dos sentimentos inferiores que ainda carregamos. Mas o Cristo, o nosso Mestre, deixou a mensagem de que nós podemos transformar o nosso universo, já que o reino de Deus está dentro de nós. Cabe a nós trabalharmos da seguinte maneira positiva, levando a paz, levando o amor a tudo que podemos acrescentar de bom para nós e para os outros. E isso não constitui algo que vem do externo, mas sim algo que vem do interno. Então tem que vir daqui, do coração, para que nós possamos alterar a realidade e o país que queremos. Que Brasil você quer para o futuro? É o que a Globo vem mostrando por aí. Mas o que o seu coração tem dentro de você, e esse coração te diz que você pode dar ao nosso futuro. Ficamos por aqui nas nossas reflexões. Eu espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, procure-nos aqui no Instagram e também
Veja a nossa página no Facebook, Programa Consciência Nova. Eu aguardo você.